Melhor, a gente conversa agora, muito gentilmente nos atende o deputado federal Rodrigo Valadares, relator do PL da Anistia na Câmara. Deputado, bem-vindo ao Oeste com Elas, obrigada por nos atender, bom dia. Eu que agradeço, Adriana, bom dia a você, a Maria Helena, a Paula, um prazer muito grande falar com vocês, que Deus possa abençoar o nosso dia e a nossa entrevista. Obrigada. Aqui ao meu lado, Marina Helena, então, deputado, que já faz a primeira pergunta para o senhor. Deputado Rodrigo, a gente acabou de assistir a entrevista do Hugo Motta e uma coisa me chocou. A gente já tem a maioria dos deputados que assinaram o pedido de urgência do PL. Mas, segundo o deputado, ele disse que os líderes, que representam 500 deputados, o que me parece uma grande falácia, porque a gente sabe que pelo menos o PL e o Novo apoiam. Então, esses líderes claramente apoiaram o PL. Mas significa o quê? Que todos os caciques de todos os outros partidos foram contra a urgência do PL da Anistia? Porque isso é muito importante, deputado, porque a gente viu aí essa semana, infelizmente ali, né, o aniversário do Marcos Pereira com Barroso, a cantoria, a gente viu vários, né, líderes aí que disseram apoiar a anistia, que falam que a gente precisa, que se caracterizam como oposição ao governo Lula, que precisamos de uma alternativa em 26, e aí me preocupa muito essa declaração do deputado, que praticamente diz o seguinte: todos os caciques, então, são contra a anistia, deputado, é isso mesmo? Marina, foi exatamente isso que aconteceu. Nós ontem nos sentimos só. Eu fui representando a liderança da minoria, representando a líder Carol de Tone, que pediu que nós participássemos desse colégio de líderes, e na prática, lá no colégio de líderes, existia a representação de cerca de 500 deputados, isso é verdade, apenas 2 ou 3 partidos não estavam presentes, com bancadas pequenas, mas apenas o PL e o Novo que se manifestaram para que a pauta o PL da Anistia entrasse na pauta já nesta próxima semana. Todos os demais caciques, todos os demais líderes se manifestaram ou pelo adiamento, que foi o caso do União Brasil, do meu partido, do PP, do Republicanos, né, do PSD, ou se manifestaram para que não seja pautada a anistia, como foi o caso dos partidos de esquerda. O único ponto positivo, os 2 pontos positivos que eu posso destacar, e eu tive presente durante as 3 exaustivas horas, onde todos puderam falar, e o presidente Hugo Motta ouviu a participação de todos, foi que, primeiro, pela primeira vez eu vi os líderes partidários da esquerda e do governo dizendo que as penas foram exageradas, que realmente a dosimetria está incorreta e que essa situação precisa de uma solução. Eu digo, Marina, que isso é um avanço, pois eu estou desde o ano passado relatando essa matéria lá na CCJ e a gente viu um terreno totalmente diferente do que aconteceu ontem. Quando a gente falava de anistia com os líderes da esquerda, eles falavam que não ia para lugar nenhum, que não tinha chance, que era para a gente esquecer esse assunto. E hoje a gente já vê que pela mobilização que foi feita por todos nós, por vocês da Oeste, mostrando os casos esdrúxulos, mostrando as condenações absurdas, o caso da Débora, a Dalgisa, todas essas pessoas que a gente está vendo, a família do Clezão, que perdeu o seu ente querido dentro da cadeia, por mais laudos que tivessem para sua soltura, tudo isso já mobilizou a sociedade e mobilizou até o entendimento dos líderes. Então hoje já é consenso que as penas são exageradas, que as penas são desproporcionais, que as penas são injustas. E o segundo ponto foi que precisa ser debatido um texto a qual seja votado. Isso eu digo que é pela primeira vez que a gente escuta essa reciprocidade, pois eu relatei, né, como eu falei há pouco, essa matéria na CCJ, e eles nunca chegaram com absolutamente nenhuma solução, eles não queriam debater o assunto. E hoje a gente vê que esses pequenos 2 avanços já aconteceram. Primeiro que eles querem debater o assunto, querem encontrar um texto, querem resolver essa situação. Claro que a nossa vontade é que isso já tivesse resolvido, Marina, desde o ano passado. Um dia para quem está preso é uma eternidade, um segundo para quem está preso, para os seus familiares é uma eternidade. É muito fácil para a gente discutir a vida dessas pessoas tomando café quente e água gelada em sala com ar-condicionado, porque a gente vai continuar lutando, obstruindo a pauta, obstruindo as comissões, né, mobilizando as redes sociais, mobilizando a população para que a gente tenha anistia o mais rápido possível, pautado e sempre à disposição do diálogo. Agora, o que nós sentimos ontem, Marina, foi realmente, não sentimos só,
quando a gente vê esses partidos da centro-direita, do centro, todos, um após o outro, dizendo que não é o momento, que vamos adiar, que não é que a gente seja contra. E mais chocante, os líderes indo contra as suas bancadas. Bancadas como a do União Brasil, que 70% assinaram a favor. Bancadas como a do PP, onde 70% assinaram a favor. E o presidente nacional, Ciro Nogueira, já se manifestou a favor, disse que é questão de honra entregar a totalidade dos votos, e o líder ir contra a bancada. Realmente foi um momento muito triste e a gente não esperava realmente que fosse dessa maneira, mas continuaremos lutando para que próxima semana, no próximo Colégio de Líderes, na quarta-feira, a gente volte com esse tema e tenha um calendário para que a anistia possa tramitar e acontecer no nosso país. Decepção e tanta, não à toa o tema era e é realmente de urgência. Uma observação que a Marina Helena faz agora e depois a pergunta de Paula Camacho. Você ia falar alguma coisa sobre Não, é só para quem está em casa, né, Rodrigo, ter isso em mente, assim, isso que você falou é muito importante. A gente tem partidos, como você bem citou, o PP do Ciro Nogueira, em que a maioria dos deputados são favoráveis à urgência. E por uma decisão de uma só pessoa, do Ciro Nogueira, não vai para frente, né? A mesma coisa a gente vê ali... Na verdade, Marina, o Ciro está apoiando o líder que não apoiou naquele momento. É importante ter isso. O Ciro foi um dos maiores articuladores em prol da anistia. Inclusive, já disse que tem a obrigação, o compromisso de entregar a totalidade dos votos. É importante dizer que quem se manifestou ali foram os líderes e não os presidentes partidários, para a gente não cometer aqui nenhuma injustiça. Não tenho procuração para defender o presidente Ciro Nogueira e nem é essa a minha função, mas assim, a gente tem que ser justo e correto do que realmente aconteceu. Perfeito. Acho que a gente aqui na Oeste pode fazer esse trabalho, que é levantar todos os líderes dos partidos, né? Como a gente já sabe que só 2 se posicionaram favoravelmente, e deixar isso muito claro aqui para a população, para que sejam devidamente cobrados. Concorda, deputado? Como você, que é o relator do projeto, parabéns pela sua iniciativa, pelo empenho do que você está fazendo. Eu imagino a sua mobilização para conseguir votos dentro do partido e, infelizmente, decide contra a maioria. É só isso, porque eu acho que isso é bastante importante para a população fazer esse apelo, né, dessa pauta tão urgente. Muito obrigada pela sua resposta. Paula Camacho tem uma pergunta, deputado, para o senhor também. Deputado, bom dia. Eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, o chat está borbulhando querendo saber essa questão. Então, é a voz do povo que está te perguntando. Por que o vice não pauta a anistia? Pergunta. Eu acho que talvez seja uma possibilidade, uma estratégia da gente começar a abordar da agora para frente. Irei discutir com o líder Zucco da oposição, o líder Sóstenes, com a líder Carol de Toni, essa possibilidade, pois era algo que a gente já desenhava desde o ano passado, que pudesse haver essa possibilidade. Agora, claro que você entende que isso é uma atitude extrema que pode ter consequências de retaliação. Retaliação no sentido de o presidente poder voltar e retirar de pauta, não sei, ou ter uma obstrução total da casa, dizer que houve uma quebra de acordo, mas eu digo que é uma possibilidade que existe no horizonte, e desde o ano passado a gente já discutia ela, e eu acho que nós devemos começar a discutir essa possibilidade, sim. Gostaria de saber, deputado, qual a possibilidade de surtir algum efeito essa manobra de parlamentares da oposição de obstruir pautas, discussões, com exceção de 2, me parece, especialmente deputados do PL, né? Se pode ter algum efeito positivo para o avanço da discussão. E gostaria de saber também, caso não seja discutido, qual o senhor acha que vai ser o destino, o futuro do assunto anistia aqui no país? Penas devem ser revistas, as dosimetrias, ou o senhor ainda acredita que sim, o perdão completo de pessoas injustiçadas, né? Na verdade, o reparo de condenações injustas pode vir a acontecer mesmo? A gente pode seguir com essa esperança? Olha, Adriana, eu já me manifestei sobre isso e eu digo que mudar a dosimetria, primeiro que constitucionalmente a anistia não pode fazer isso, e constitucionalmente eu não sei qual é o artifício
né, que nós podemos utilizar para fazer dosimetria, porque o Congresso Nacional não pode fazer dosimetria no caso concreto. Ou seja, a única coisa que poderia ser feita seria uma mudança naqueles artigos que as pessoas estão condenadas, principalmente nos dois maiores, que é o golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que já é aí, nós temos nosso Pavinato, aí, nosso grande mestre jurídico para opinar, mas já é um bis in idem extremamente claro, ou seja, a mesma coisa que uma pessoa cometer um homicídio e responder por 2 homicídios, matar alguém e homicídio, ou seja, é o mesmo crime, as pessoas estão respondendo pelo mesmo crime 2 vezes, por isso que essas penas estão tão exageradas, mas eu acho que não é a solução a gente mudar na dosimetria da pena, justamente porque as pessoas não cometeram esse crime de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso nunca aconteceu. Eu faço até uma brincadeira, como é que seria um novo governo ali a partir do dia 8? Quem seria a ministra, sei lá, das comunicações? Seria a Débora, a mulher que pinchou? Quem seria o ministro da Justiça? Seria a dona Dalgisa, que está presa, uma senhora de 70 e tantos anos? Quem seria o presidente desse novo governo? Seria, sei lá, o Clezão? Então, veja, é um absurdo tão grande você falar que ali uma manifestação quebra-quebra poderia ensejar um novo governo, poderia ensejar um golpe de Estado, que nós não entendemos que a dosimetria, ou seja, que mudar as penas seja a solução, pois aquelas pessoas ainda passariam, Débora, olha, elas estão condenadas a 17 anos, Adriana, vamos supor que a pena fosse reduzida pela metade, elas ainda passariam 8 anos e meio presa. Não é isso que é justiça no nosso país, não é isso que seria virar a página, não é isso que seria pacificação do nosso país. Então nós trabalhamos sim com a anistia, ou seja, que as pessoas sejam anistiadas por esses crimes que foram inventados. Esses crimes não aconteceram. O que as pessoas devem responder, e aí sim, com a individualização da conduta, com as imagens, mostrando exatamente o que cada um fez, com seus princípios e garantias constitucionais sendo resguardados, duplo grau de jurisdição, ampla defesa contraditória, que elas possam responder pela depredação, pelo dano ao patrimônio histórico, pelo dano ao patrimônio cultural, pelo dano ao patrimônio público, que elas possam responder especificamente por esses crimes que aí sim elas cometeram. Agora, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, nós trabalhamos, volto a dizer, eu quero insistir nessa tese com a anistia, porque nós devemos ter essas pessoas fora da cadeia o quanto antes. Até porque a pena, Adriane, para finalizar, destes crimes que eu cometi, que nós defendemos que as pessoas respondam sim à depredação, são crimes que, no máximo, a prisão é 4 anos, que facilmente poderiam ser feitas aí uma transação penal e todas sairiam da cadeia de maneira imediata. Uma pergunta de Marina Helena, deputado, e já peço aqui à nossa produção que coloque Thiago Pavinato dentro da nossa conversa, que ele acaba de chegar aqui no estúdio. Marina. Deputado Rodrigo, a minha pergunta é a seguinte, ontem também veio uma decisão do ministro Zanin, né, foi comunicada aí à Câmara dos Deputados e parece que se irritou Hugo Mota, referente à situação do deputado Ramagem, né, tinha esse pedido de o fato do Ramagem ser deputado, que a Câmara deveria se posicionar a respeito de que se esse processo no Supremo deveria continuar ou não, porque ele é um deputado eleito. E a decisão do Zanin foi no sentido de que, olha, tudo bem, ele não vai ser incriminado por aqueles crimes que têm penas mais leves, que seria a depredação do patrimônio público, porque aquilo ali aconteceu em 8 de janeiro, mas que ele seria, sim, né, ele estaria ali, continuaria o seu processo por toda a questão mais grave de associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, tudo aquilo que tem as penas maiores, porque isso aí tudo foi, né, foi feito antes, né, dele ser eleito. E, bom, o Supremo vai e volta o tempo inteiro, né? Antes, teoricamente, eles não poderiam julgar aqueles que não têm mais foro. Então, presidente Bolsonaro, né, Braga Neto, todos aqueles por não terem mais foro não deveriam ser julgados pelo Supremo. Aliás, os presos do 8 de janeiro nem se fala, porque eles não têm foro nenhum. Mas eles conseguiram ali uma artimanha, a gente viu, de que se você já teve mandato, você continua sendo julgado pelo Supremo. Se tem alguma relação, você vai continuar sendo... Então, o Supremo vai e volta o tempo inteiro. Eu queria saber como vocês, deputados, receberam essa decisão do Zanin, porque, deputado, o que eu sinto é que o Supremo tem avançado cada vez mais nas competências do Congresso. E o não posicionamento do Congresso até aqui permitiu isso. Então, eu tinha visto tanto essa questão da anistia, como
o caso do Ramagem como boas maneiras do Congresso sim se posicionar e colocar algum freio nesses abusos que a gente está vendo do STF. Eu queria ouvir sua opinião a respeito desse caso específico. Marina, excelente pergunta, e é uma pergunta que eu recebo praticamente sobre esses abusos, sobre essas ações do STF. E o que eu respondo é de maneira muito fácil: é ditadura. O que é que você vai responder numa ditadura? Qual a responsabilidade que um ditador tem sobre as leis vigentes no país em uma ditadura? Nós vivemos uma ditadura do judiciário. Não existe mais lei nesse país. Esse caso do Ramagem é algo tão escandaloso, escabroso, que não existem palavras para descrever, se não seja que nós vivemos uma ditadura do judiciário, aonde não existe nenhum compromisso com a Constituição. Veja bem, você colocou de maneira muito bem colocada, e eu vou avançar ainda mais nisso. O que estão acusando Ramagem é de um crime permanente, um crime continuado, ou seja, a tentativa de golpe de Estado e violação democrática no Estado de Direito, que, na visão do Supremo, essa narrativa culmina com o dia 8. E por que ele deverá responder antes da diplomação por esses crimes, e esses crimes não continuam até o dia 8, ou seja, eles estão dizendo que no dia 8 não houve golpe, o próprio Supremo já está se contrapondo, pois ele está condenando pessoas por golpe de Estado no dia 8, mas para o Ramagem não seria golpe de Estado no dia 8. Qual a justificativa lógica para isso? É assim, é ditadura, é isso que eu digo. Não existe mais lei nesse país, a lei acabou nesse país. Tudo aquilo que beneficia o réu deve retroagir ou ser posterior. Veja, o Supremo já disse várias vezes, o próprio ministro Alexandre de Moraes, que o foro privilegiado é um benefício do réu, que o mandato parlamentar e essa prerrogativa de sustação da ação penal é um benefício do réu. E por que o crime continuado não está sendo observado para que beneficie o réu e ele tenha também, dentro da comunicação e da possibilidade de sustação do processo, esses crimes mais graves? Acabou a lei nesse país, Marina. A gente tem que falar de maneira clara, o português claro. É ditadura do judiciário. E numa ditadura, o ditador tem qual compromisso que não seja com ele e com aqueles que dão sustentação a esse poder nefasto? É isso que acontece. Agora você me pergunta, por que o Congresso não age? Porque o Congresso não age? Porque nós não somos maioria. Quem pensa da maneira que eu penso não é a maioria. Nós temos hoje de 100 a 120 deputados que pensam dessa maneira. A grande maioria não pensa dessa maneira. A grande maioria quer manter boa relação com o Supremo Tribunal Federal, porque muitos têm medo. Essa é a verdade nua e crua. A gente tem que começar a falar o português claro. E as pessoas perguntam, peraí, mas não é o maior Congresso conservador da história? É. Porque se a gente for comparar lá atrás, a gente não tinha absolutamente nada. Se a gente puxar mais para trás, a gente só tinha Bolsonaro. Agora, as pessoas também têm que ter a consciência que votam no presidente Bolsonaro, mas na hora de votar no deputado, votam num cara do Centrão que vai ter medo amanhã do STF. Esse é o grande problema. Olha, eu vou dizer lá pelo estado de Sergipe, Bolsonaro teve cerca de 500 mil votos lá, Marina. Isso garantiria de 3 a 4 cadeiras conservadoras se as pessoas votassem no presidente Bolsonaro e votassem no deputado alinhado aos princípios. Sabe quantos tem lá em Sergipe? Só. Então, é isso que está acontecendo. O país é governado por um centrão que não tem esse compromisso que nós temos. E essa é a verdade nua e crua. É ditadura e a lei já acabou nesse país. Que pena, né? A mais dura verdade. Deputado, obrigada pela participação aqui em Oeste com Elas. Deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil. Um grande abraço, bom fim de semana. A gente segue certamente acompanhando todas essas movimentações relacionadas ao assunto, viu? Valeu. Obrigado, Adriana. A gente que agradece.